Sabe quando uma criança vai mal na escola? A gente logo pensa no boletim, né? Notas baixas, dificuldade, mas e se isso for só a ponta do iceberg? A gente vai ver aqui que, na maioria das vezes, é exatamente isso. Vamos mergulhar fundo para descobrir o que realmente se esconde por trás do olhar de uma criança que não está conseguindo aprender. Exatamente isso. O desânimo, aquela falta de atenção, as notas vermelhas, isso não é o problema de verdade, são sintomas. Sabe, é como um pedido de ajuda silencioso. E por baixo da superfície existe todo um universo de questões que um olhar mais apressado simplesmente não consegue enxergar. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? O que será que se esconde ali? Para descobrir, a gente precisa seguir as pistas, como se fôssemos detetives, e entender o que o dia a dia da escola não está mostrando. Bom, por trás de toda dificuldade de aprender, acredite, existem histórias únicas, emoções que são super complexas, jeitos de pensar que a gente precisa entender. Não é uma coisa só, uma única causa. É tipo uma teia, com vários fatores ligados entre si. E para desvendar esse mistério, a gente precisa de um especialista. Mas olha que interessante, não é um médico que está procurando uma doença, é mais como um investigador, um detetive mesmo, que quer entender uma história. Esse é o psicopedagogo. A missão dele é justamente essa, investigar a cena complexa da aprendizagem. Essa definição aqui é fundamental, porque a psicopedagogia não é só sobre aplicar testes, sabe? O trabalho vai muito além. É sobre entender aquela pessoa que aprende como um todo, a família, a escola, as emoções. É uma ciência que olha para o ser humano e não só para o aluno. E aqui está a grande virada de chave, o ponto mais interessante. Em vez de perguntar o que está faltando nessa criança ou qual é o problema dela, o psicopedagogo pergunta como essa criança pensa, como é que ela está se relacionando com o conhecimento. É uma abordagem que constrói, que olha para o processo e não para a falta. Faz toda a diferença. Então, para montar esse quebra-cabeça do não aprender, o investigador segue um mapa. Ele vai analisar como é o clima em casa, na família, vai olhar todo o histórico da criança na escola, desde o comecinho, e também, claro, vai considerar os fatores biológicos. Cada uma dessas peças é super importante para formar a imagem completa. Tá, mas como é que esse detetive coleta as pistas? Bom, ele tem uma caixa de ferramentas muito especial. São instrumentos criados exatamente para ajudar a revelar o que está acontecendo no mundo interno da criança. O processo geralmente começa com a anamnese. É uma conversa bem profunda com os pais para mapear toda a história de vida da criança. Depois vem a EOCA, onde o profissional observa a criança em ação, sabe? Com livros, lápis, jogos, para ver como ela organiza o pensamento e lida com os desafios. E por fim tem os testes projetivos, como os desenhos, que são uma verdadeira janela para a alma. Eles revelam emoções, conflitos, coisas que às vezes as palavras não conseguem dizer. Ok, com todas as pistas coletadas, o próximo passo é analisar tudo isso. E é nesse momento que o sintoma, aquela dificuldade de aprender, começa a ganhar um significado completamente novo. Então, o ponto central é este. A dificuldade na escola não é o problema em si. É, na verdade, uma forma de comunicação. A criança, através do não aprender, está sinalizando para a gente que tem algo maior acontecendo na vida dela. E o que ela pode estar comunicando? As raízes do problema podem ser emocionais, ligadas à afetividade, ou podem estar em dinâmicas familiares que são mais complexas. Às vezes a própria ansiedade dos pais vira um peso. Ou ainda pode ser uma falha no jeito como a escola está apresentando o conhecimento. O sintoma é só o galho que a gente vê de uma árvore bem maior. Com o diagnóstico pronto, a intervenção pode seguir por dois caminhos. A curativa é mais direta no sintoma, focada em superar um obstáculo que já existe. Já a preventiva, essa é muito poderosa. É como cuidar da terra, regar a planta. É trabalhar junto com a escola e a família para criar um ambiente onde a aprendizagem possa florescer para todo mundo. E todo esse trabalho de investigação, de análise, tem um objetivo final que é muito claro e muito bonito: destravar o que está bloqueado. É permitir que a criança possa finalmente brilhar. Esse é o grande finale, digamos assim. É o momento em que o psicopedagogo se reúne com a família e com a escola para compartilhar tudo o que descobriu. E o objetivo não é dar um rótulo de jeito nenhum. É apresentar um novo jeito de olhar para aquela criança, para o potencial dela e traçar um plano de ação, todo mundo junto. E essa frase resume tudo de forma brilhante. O diagnóstico não é para condenar, é para libertar. É sobre transformar aquela dor do fracasso em autonomia, em curiosidade e, finalmente, no prazer de descobrir o mundo através do conhecimento. E a reflexão que fica para a gente é essa: como é que a gente pode, no nosso dia a dia, mudar o nosso olhar? Em vez de perguntar o que tem de errado, talvez a pergunta mais poderosa seja: qual história essa criança está tentando nos contar?
É nesse novo jeito de enxergar que a gente encontra a chave para libertar o potencial incrível que existe em cada um.